dia 2 de maio de 2000, cerca de 1.000 trabalhadores rurais, procedentes de várias regiões do Paraná, dirigiam-se a Curitiba para uma manifestação. A concentração teria início no Parque Barigui, de onde sairiam em passeata até a sede do INCRA com o objetivo de entregar uma pauta de reivindicações. Os ônibus que transportavam os trabalhadores rurais foram barrados pela polícia na BR-277, próximo ao município de Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. A polícia, colocando várias viaturas entre os ônibus da caravana, impediu que os trabalhadores seguissem viagem. Imediatamente, iniciou-se uma operação de repressão ao movimento. Centenas de trabalhadores rurais ficaram feridos. Antônio Tavares Pereira, um dos manifestantes, foi assassinado no local. Convidamos você a refletir sobre os discursos que envolveram este episódio, seu significado político e suas implicações sociais. Recue pro ônibus que eu vou avançar e vou liberar a pista. Recue pro ônibus, vamos pro ônibus que eu vou liberar a pista. Vai, pô. Vamos segurar. Estabeleceu-se um conflito, mas não com uso de força e nem com disparo de arma de fogo. Banda de covarde! Vagabundo! Dentro do ônibus! Foi bala de revólver, meu irmão. Pelo que nós vemos aqui, parece que ele levou 2 tiros na perna. Você atirou por covardia mesmo. Quem é que atirou? Aí eu não sei quem, eu não conheço os policiais. É policial? É policial que atirou. Tá aqui, sua espingarda calibre 12. Nós não vamos voltar para casa porque nós não temos direito, queremos terra e queremos crédito para poder permanecer na agricultura. A tropa do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, no local, os oficiais e as praças, todas, não estavam portando armamento com munição real. Eles estavam com a munição de guerra química e efeito moral, não de efeito lesivo, apenas de efeito moral, e com munição de bala de plástico, sem o objetivo de lesionar o corpo. Nós estávamos parados, simplesmente não deixavam passar o ônibus, simplesmente queriam passar e eles vieram por cima de nós, começaram a tirar bomba, Não tem nem como explicar, né? Foi uma brutalidade tremenda. A Polícia Militar agiu na defesa da ordem e no cumprimento da lei, fazendo com que as estradas fossem desobstruídas. E desta forma, nós vimos um confronto, da onde também os membros do Movimento Sem Terra estavam armados. Deita no chão, de barriga no chão! De barriga no chão! Mão na cabeça, mão na cabeça! Vamos lá! Chacalé! Lá do outro, lá, leva ele lá! Ajuda, vai! Vai pra lá! Vai, rapaz! É o interdito proibitório que eles tomam em praças, eu vou ler aqui para você, né? Conceda a medida liminar requerida a fim de que o Movimento Sem Terra se abstenha de ocupar ruas, praças, parques, prédios públicos, equipamentos públicos e quaisquer outros logradouros públicos do município de Curitiba. Havia um interdito proibitório, né, de dezembro de 99, que fora suspenso por uma ordem judicial ainda em abril de 2000. E esse interdito proibitório foi utilizado pela polícia como, vamos dizer assim, pretexto para barrar a entrada dos trabalhadores na cidade. Conversando, inclusive, com o juiz que à época concedeu o interdito proibitório, ele disse que eu concedi o interdito apenas para a polícia, vamos dizer assim, proteger logradouros públicos, mas que os trabalhadores teriam o direito de ir e vir, eles poderiam vir para a cidade de Curitiba, fazer as suas manifestações e, se houvesse algum problema, a polícia eventualmente poderia intervir. Mas esse interdito estava, inclusive, suspenso. Eles iam manifestar-se tranquilamente, só foi inibido esse movimento em razão de que eles encontravam-se armados. E armados não é permitido. Os trabalhadores rurais sem terra, quando fazem as suas manifestações, frequentemente são vistos com seus instrumentos de trabalho. Mas a polícia
apesar de a própria jurisprudência brasileira considerar que enxada, foice, facão, todos são instrumentos de trabalho, a polícia sempre usa o argumento de que são armas e, portanto, os trabalhadores devem ser reprimidos quando das suas manifestações. Se os trabalhadores se manifestassem e viessem em caminhada rumo a Curitiba e não tivessem essas armas, eles seriam reprimidos da mesma forma, porque o argumento daí seria outro, que eles iriam invadir prédios públicos. Se eles não fossem invadir prédios públicos, eles poderiam argumentar que eles estariam colocando em risco a lei e a ordem. Enfim, argumentos para a repressão sempre são encontrados. Nós sabemos que a capital do Paraná é aqui em Curitiba. Mas os negócios, vocês sabiam que vocês não podiam ocupar ruas, prédios públicos? Não temos, nós estamos parados aqui porque vocês trancaram nós. Olha, não adianta aqui nem lugar nenhum do Brasil. Então vamos liberar uma pista para as pessoas virem? Não, libera uma pista. O meu pessoal libera uma pista. Não, eu não posso liberar. Mas então que negociação só nós cedemos? Não, mas o negócio é que eu não posso. Não é negociação, só nós cedemos, senhor não sabe. A lei cede. Eles não aceitaram e partiram para agressão, nós revidamos. Se há um governo que tem que se caracterizado pela serenidade, é desse governo. Diante disso, repilo veementemente a acusação de que o senhor Antônio Tavares Pereira tenha sido ferido por disparo de autoria de policial militar durante o conflito na BR-272, pelo simples motivo de que não foi usado pela PM munição real durante a operação. Se não houvesse essa ação preventiva, talvez o que nós teríamos fossem situações muito mais graves, como aconteceu em muitos estados brasileiros e muitas cidades. O que nós vimos de imediatamente as autoridades? O seu discurso isentando-se de responsabilidade pelo que aconteceu, um discurso de justificativa das suas ações, um discurso de culpabilização do outro. Eles estavam vindo a Curitiba para promover invasões em prédios públicos, armados, fortemente armados. Eu proibi que isso acontecesse, no uso das minhas atribuições legais. E por estas ações, eu assumo inteiramente a responsabilidade. Atribuições legais mesmo valendo a vida de uma pessoa, secretário. Luciana, você está sendo tendenciosa. Eu já disse isso para você várias vezes e eu não estou te conhecendo. Eu sempre tive por você o maior respeito. Mas você está sendo tendenciosa. Você não está sendo honesta, Luciana. Não foi a Polícia Militar do Paraná que matou esta pessoa. Não foi. Eu não permitiria isso. E você me conhece, sabe disso. E, por favor, me respeite. E do lado do MST, a voz que nós pudemos ouvir, né, que foi a voz que a mídia nos deu o direito de ouvir, é um discurso narrativo. As pessoas narram a sua perplexidade diante do que elas viveram individualmente. Eu não corri porque não consegui, não tive força, estava com as pernas machucadas. Aí eles me bateram com cacetete nas costas. Aí eu caí no chão porque a dor foi muito forte. Aí um deles me chutou, inclusive nas pernas bastante. E depois fui jogada em cima dos outros que estavam rolando pela ribanceira. Isso aí foi uma bomba que jogaram, a gente estava de frente. Aí quando eu virei de costas para correr, ele jogou essa bomba, ela explodiu embaixo de mim. E aí foi onde que recebi esses pedaços de borracha, né, que foi tirado no pé e na bunda, levei 4 pontos. Um argumento largamente utilizado pelas autoridades governamentais foi que os trabalhadores viriam para Curitiba para ocupar prédios públicos. A nossa Constituição também, né, volto a frisar, ela garante que
qualquer cidadão, além de poder se manifestar, ele é inocente até prova em contrário. Ninguém pode ser preso, ninguém pode ser, enfim, reprimido em nome de um crime em tese que poderia acontecer. Isso não passa de mais uma mentira deslavada desse governo que insiste em mentir para o povo do Paraná. O seu Antônio, eu estava com a família até há poucos instantes, ele veio para a manifestação em Curitiba, é uma liderança da comunidade dele, do assentamento lá no município de Candói, pai de 5 filhos e que foi brutalmente assassinado pela polícia do governador Jaime Lerner. Agimos com informações seguras de que eles iriam invadir prédio público. Qualquer autoridade pública, ela deve pautar as suas condutas na legalidade. Ocorre que muitas vezes atos que são praticados como o massacre da BR-277 são feitos com o uso de interditos proibitórios frios, violando o direito de ir e vir, violando o direito à livre manifestação, e na hora em que nós ouvimos as autoridades falarem sobre esses episódios, eles dizem que cumpriram a lei. De que lei eles estão falando? Nós temos uma Constituição que tem garantias bem claras, nós temos os direitos humanos que devem ser garantidos, e muitas vezes em nome dos interesses das classes dominantes, daqueles que estão no poder, as autoridades dizem que cumprem a lei, mas na verdade elas violaram a lei. Minha opinião a respeito dos sem terras, eu não, na verdade, a informação que me chega é só através da mídia, realmente. Então, a princípio eu não tenho uma simpatia, digamos, eu reconheço a causa deles, né? Eu também não tenho muitas informações a respeito do sem terra. Acho que é mais pelo que eu vejo na televisão, né? A mídia passa. Eu sou contra também. Esses agricultores, eles querem a mesma coisa que eu quero para os meus filhos, educação, saúde, né? Os mesmos direitos que a elite tem. Tá, eu sou contra o MST. Eu não tenho muita informação sobre isso, para falar a verdade, mas o pouco que eu sei, eu sou contra. Ou a informação que chega até elas é pela mídia. Então, o que a mídia está passando, o que a TV está passando, o que o jornal está passando, é uma coisa meio de ótica de quem está produzindo. Não é o que o que o MST está passando lá. Eu era contra, porque o que a gente sabia do MST? Sabia que a gente via na televisão, que a gente via na revista. Quando você começa a analisar um assunto em si, você vê que muitas reportagens foram pagas, mas que tem o lado bom, tem o lado justo. O governo Jaime Lerner agiu com absoluta correção. Classificar o Jaime Lerner como intransigente, como violento, não dá. Ele é tolerante demais e a polícia agiu corretamente. Outra coisa interessante a observar é como a imprensa faz a sua cobertura de um evento como esse. Então, por exemplo, a figura da autoridade, ela está cercada de uma série de imagens que voltam naquele momento e significam naquele momento. Assim como o MST, ele está circulado por uma série de imagens sociais que voltam naquele momento. Imagens positivas e imagens negativas. A polícia do Paraná agiu dentro da legalidade e preventivamente. A polícia sabia, porque o Sem Terra tinha anunciado que eles iriam invadir prédios públicos. Portanto, agiu preventivamente. Então, nesse momento, a imprensa brasileira ela está a serviço dos projetos das elites, está a serviço desses interesses e por isso que nesse momento ela está sendo orientada pelo Palácio do Planalto em estabelecer uma campanha sistemática, permanente contra a reforma agrária, divulgando mentiras, calúnias contra a luta do MST no Brasil inteiro. Eu, quando convoquei a polícia para acabar com aquela baderna lá na BR-277, eu convoquei porque eles já estavam lá provocando e ameaçando de invadir a cidade e de disseminar a intranquilidade e a inquietação aqui no perímetro urbano. E isso eu não permiti e não vou permitir enquanto for secretário de Segurança Pública. Qual é o papel do Estado daí? É estimular a democratização da propriedade ou é criar mecanismos jurídicos e de violência para garantir a inviolabilidade da propriedade individual acima de qualquer interesse social? Nós temos que lembrar que as palavras não têm um sentido único. Por exemplo, se nós puxarmos a palavra terra,
puxarmos a palavra justiça e costurarmos as duas, o que é justo com relação à terra? É democratizar a propriedade da terra ou é justo garantir a inviolabilidade da propriedade individual da terra acima de qualquer interesse social? A luta do MST e dos movimentos sociais e da sociedade brasileira é em defesa da reforma agrária. Por que o Brasil precisa fazer a reforma agrária? Porque nós temos milhões e milhões de hectares de terra improdutivos, ociosos, abandonados. E essas terras precisam estar na mão dos trabalhadores para que eles produzem para resolver os graves problemas da sociedade brasileira. A gente não pode permitir isso, que fique em terras na mão de pouca gente, improdutivas, só criando riquezas. Por que não botar para plantar e esse pessoal vindo para a cidade, para as favelas, né? Eu não posso concordar com isso. Então, a reforma agrária hoje é uma necessidade da sociedade brasileira, não é só dos sem terra. E apesar da perseguição, da violência, dos assassinatos, nos últimos 20 anos, através da luta dos trabalhadores rurais, mais de 400 mil famílias, em torno de 2 milhões de pessoas, hoje têm trabalho, têm moradia, têm casa. São mais de 110 mil crianças que estão estudando hoje em bancos escolares. Se não tivesse a reforma agrária, estariam no sinaleiro pedindo esmolas. Quem sonha grande põe os pés na estrada, verá um dia se concretizar. Nós temos certeza de que cada trabalhadora que nesse momento está aqui e que está lá nos assentamentos e nas ocupações do Paraná tem a dor, mas tem a revolta dessa chacina feita por esse governador. Porque meu pai sempre participava das manifestações e hoje, como orgulho, né, na memória do meu pai, a gente veio hoje prestar como uma homenagem para o meu pai, né, e dizer que a luta não para, que a gente vai continuar. Fica demonstrado que aconteceram 2 tipos de conflito. O primeiro, na BR-277, através de bombas, balas, cacetetes, cães, cavalos, pedras e paus. O segundo, ocorreu perante as câmeras e diante dos microfones. As palavras e imagens fazem parte do conjunto de opiniões da sociedade. Esses discursos são armas tão poderosas quanto aquelas utilizadas no conflito. Você tem suas opiniões, suas ideias e sentimentos. Qual é o conteúdo do conjunto de opiniões que você defende sobre o MST? Qual é a base de sustentação das opiniões que você manifesta sobre as lutas sociais no Brasil? Que tipo de Brasil você defende?